Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tem um ditado popular que diz: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não é? O ex-presidente Jair Bolsonaro, no podcast Inteligência Limitada, acusou a Carla Zambelli de ter tirado dele as eleições de 2022. Fica claro que desta forma o Jair Bolsonaro solta a mão da Carla Zambelli e ainda a acusa de ter tirado dele as eleições de 2022. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, foi absurdo. mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. É. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a E diferença. aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato Você da perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. Dá É 5 que você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos 1 praticamente. milhão de votos. Então, do Brasil todo. Entendi. Mas a Carla Zambelli, ela respondeu. Boa tarde, obrigada por atender aqui o nosso convite da entrevista. Boa tarde, Uribe, para quem está com a gente aqui no Bastidores. Isso tudo aconteceu em um clima de véspera de eleição. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro relembrou esse fato numa entrevista que ele deu no início da semana em um podcast e associou, inclusive, a derrota dele em São Paulo a esse episódio. A senhora concorda com essa afirmação de Bolsonaro? Como é que está a relação da senhora com ele, sobretudo depois que ele virou réu no Supremo Tribunal Federal? A gente não conversou, e assim, acredito que como ele anda, traz isso, né, essa mágoa de lá de trás, acho que vai ser difícil a gente conversar, mas eu não acho que tenha sido eu a culpada. Eu acho que pode sim ter acontecido algum tipo de mudança de voto, ou seja, pode ter influenciado, mas não acho que a influência tenha sido tão tamanha para poder tomar a eleição dele. Para mim, o Bolsonaro perdeu por outro motivo e não por esse exatamente da arma. Mas é claro, essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande, né, que para uma pessoa carregar, ainda mais uma pessoa como eu, que sou patriota, que tenho uma responsabilidade muito grande para com as pessoas, né, para com o meu país. E veja só o que é que eu penso sobre esta situação. E hoje eu vou falar do Jair Bolsonaro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no podcast Inteligência Limitada acusou a Carla Zambelli de ter tirado dele a eleição. Mas todos nós sabemos que não foi só o ato da Carla Zambelli que tirou o Jair Bolsonaro da eleição. Todos os outros fatores contribuíram, vários outros fatores contribuíram, né? Principalmente que o Jair Bolsonaro ele tomou um rumo inicial nas eleições e no meio do caminho ele partiu para outro rumo, se aliando a várias outras pessoas, se aliando ao sistema. E quem o devorou e quem acabou com ele foi o próprio sistema, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. O Jair Bolsonaro indicou 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal que hoje estão aliados ao sistema. E também uma pergunta que eu quero saber, que ninguém ouve falar. Onde está o general Mourão? Cadê a defesa do general Mourão em relação ao Bolsonaro? Ninguém ouve falar do Mourão. Então Jair Bolsonaro começou de uma forma e no meio do caminho tomou outra direção. Houve vários problemas no meio. Pessoas que eles indicaram, pessoas que ele indicou no governo, que não eram aliadas ao governo nem à direita, pessoas da própria família que interferiram de forma não direta, mas indiretamente no governo dele, e foram vários outros fatores, como eu já citei por aí. Então eu tenho a mais absoluta certeza que o Jair Bolsonaro está fazendo com a Carla Zambelli é a mais absoluta injustiça, como na maioria das vezes ele faz com seus aliados, né? Simplesmente dá as costas e vai embora. Para mim, o Jair Bolsonaro não é líder. Eu votei no Bolsonaro, mas digo a você que uma liderança não age dessa forma, procurando culpados
para os seus erros, assim como faz o Lula também, né? O Lula nunca erra, ele procura sempre quem foi o culpado e o culpado nunca foi ele. E desta mesma forma age o Bolsonaro. O que aconteceu, eu já elenquei acima, que o Bolsonaro escolheu mal as pessoas que estavam ao seu redor. Veja o caso aí do Mauro Cid, que virou delator do Bolsonaro, né? Estava bem próximo a ele. O Mourão ninguém ouve falar, ninguém sabe por onde anda, não é? Você vê que no meio do caminho o Jair Bolsonaro se alia ao sistema e o sistema mesmo o devora. Ignorou o PT, ignorou o Lula, se aliou ao sistema e foi engolido pelo sistema. Tá bom? Pois é, pessoal, vocês ouviram aí o meu comentário em relação à acusação do Bolsonaro a Carla Zambelli, não é? E agradeço a vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu fizer um vídeo novo, vocês ficarem sabendo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um bom dia, tchau, tchau.